Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Como conjugar qualquer verbo em inglês? Nesse vídeo você vai aprender a maneira mais simples de conjugar verbos no presente em inglês. É um vídeo muito simples, mas muita gente tem dificuldade em fazer isso. Por isso, eu aqui no Inglês Minuto resolvi explicar para você da maneira mais simples possível como conjugar verbos em inglês. A primeira coisa que você precisa saber são os pronomes pessoais. Veja que no lado esquerdo nós temos eles em inglês. Então vamos lá. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, ele, ela. O it é usado para objetos, coisas, não pessoas, ok? Objetos, coisas, animais. He e she é para ele e ela, pessoas. It é para ele e ela, coisas, ou então isto. We, nós. You, vocês. They, eles, elas. Vamos começar com o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser, estar, e é diferente de todos os outros verbos do inglês, por isso vamos começar com a conjugação do verbo to be. Muita gente aí leva anos para aprender o verbo to be, mas é muito simples, é só prestar atenção em como ele funciona de acordo com cada pronome pessoal. Vamos lá. I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. It is. Isto é, isto está. We are. Nós somos, nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. They are. Eles são, eles estão. Ou elas são, elas estão. Veja que o verbo to be, ele tem três formas diferentes de acordo com o pronome. Veja em verde. I am, eu sou. You are, você é. Veja que já não é mais am, é are. Então, para you, eu uso are. Na terceira pessoa do singular, he, she, it. Pode ver em azul, eu uso is. Então, o verbo to be tem três formas diferentes. E mais uma coisa que eu quero que você se atente, preste atenção. Nós temos dois yous, né, nessas colunas do lado esquerdo aqui nos pronomes em inglês. O primeiro you, o segundo aí da nossa linha aí de pronomes, é o você. E o segundo you que está lá embaixo é o vocês. Então o you eu uso para singular e plural. Então vai depender do contexto para você saber se eu estou falando de você ou vocês. Então o verbo to be tem três formas diferentes. E agora eu quero que você preste muita atenção nelas. O verbo to be pode ser am, ou is, ou are no presente. E aí fica fácil você fazer a ligação. Veja em verde, eu uso am para o I. I am, eu sou. Eu uso is para he, she, it. Ele, ela ou o coisa, né, que é o it. E uso are para we, you, they, sendo you singular ou plural. Am, verdinho, eu uso para I. Is, eu uso para he, she, it. E are, eu uso para we, you and they. O am eu uso para I, que está em verdinho. O are eu uso para you, we, you no plural, and they. E o is eu uso para he, she, it. Então você volta aqui e dá um print dessa tela para você memorizar com qual pronome pessoal eu uso o to be correto. E é somente isso, nada mais. Agora vamos aí fazer um pequeno exercício com o verbo to be. Tudo bem? O verbo to be é o verbo ser, estar. Veja a primeira frase. I am Brazilian. Eu sou brasileiro ou estou brasileiro? Eu sou brasileiro. Por isso, I am. Na segunda, I am happy. Eu sou feliz ou estou feliz? Pode ser os dois, né? Eu posso ser uma pessoa feliz e posso estar feliz. Então, esse I am happy depende do contexto, tem um significado. Terceira linha. He is tired. Ele é cansado ou está cansado? Bom, aí depende. Tem gente que é cansada de nascença. E tem gente que está cansada porque ou trabalhou muito ou se esforçou muito. Então também serve para ser ou estar. Na quarta linha. He is a teacher. He is a teacher. Esse is, ele é professor ou está um professor?
Ele é um professor. He is a teacher. Na penúltima, you are American. Você é americano ou você está americano? You are American, você é americano. Então esse to be dá a ideia de ser. E na última, you are right. Você é certo ou você está certo? Você está certo. You are right. Então o verbo to be é o ser ou estar. E novamente, fica atento aí nas cores. Veja as combinações. Aquele print que eu pedi para você dar naquela tela anterior. Memorize aquilo, você não vai errar a conjugação de verbo to be no presente. Agora vamos para todos os outros verbos em inglês que não são o verbo to be. Porque o to be é uma classe diferente de verbo. E todos os outros verbos que não são to be funcionam da mesma maneira. Por isso que é tão simples você conjugar em inglês no presente. Eu vou pegar um verbo muito simples, mas antes disso eu quero que você preste atenção nessa tela aqui, porque ela define o que você vai fazer na conjugação verbal no presente em inglês. Veja essa tela. Eu quero que você dê um outro print dessa tela, ou anote no caderno, memorize isso aqui, porque isso aqui é o que importa para conjugar verbos no presente em inglês. Vamos lá. O primeiro verbo que eu vou colocar para vocês é o verbo do, o verbo fazer, do. Então vamos lá, vamos conjugar do. I do, you do, Puli, he, she, it, we do, you do, they do. Veja que eu não conjugo o do para I, you, we, you no plural e they. E é agora que eu entro com a dica ninja que vai te ajudar a nunca mais errar na conjugação de verbos no presente. Em inglês, você só conjuga os verbos na terceira pessoa do singular. Isso no presente simples, tá? Olha só, eu só vou conjugar para 3 pronomes. Para o resto eu não preciso. Olha que simples. Então vamos ver como é que fica. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Agora você me pergunta, mas teacher, por que eu tenho que colocar esse ES no final do do para he, she, it? Você se lembra daquela tabela, essa segunda tabela que eu pedi para você dar um print e você memorizar? Vamos lá nela então. Veja que o verbo do ele termina com a letra O, certo? Então na primeira linha aqui você vê, né? O, S, X, SH, CH. O verbo do termina com O. Então, quando o verbo termina com O, na coluna direita, veja bem, você adiciona ES. É por isso que do vira does para he, she, it. Vamos voltar na conjugação do verbo do novamente. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Lembrando, em inglês você só conjuga os verbos na terceira pessoa do singular. Isso no presente simples, ok? E o verbo do vira does porque ele termina em O e quando você usa ele para he, she, it, adicione ES de acordo com aquela tabelinha que eu mostrei para você, que não tem erro. Mais um verbo. Play. O verbo play é o verbo jogar, brincar. Vamos aí conjugar o verbo play no presente. I play, you play, Puli, he, she, it, we play, you play, they play. Preciso conjugar para esses pronomes? Não, não preciso. Eu conjugo só para he, she, it. Vamos lá. He plays, she plays, it plays. Agora você vê que tem um S no final de play. Por quê? Vamos lá na tabelinha novamente. Veja que o verbo play ele termina com uma vogal, que é A, mais Y. Né? Veja na segunda linha aqui, ó, vogal mais Y, o que você faz? Você adiciona S. Então vamos lá para a conjugação do verbo play para he, she, it. He plays, she plays, it plays. Sem erro, né? Muito simples. Agora vamos para o verbo study, o verbo estudar. Vamos conjugar o verbo study. I study, you study. He, she, it. Vamos ver como é que fica, né? We study, you study, they study. Eu não conjugo para I, you, we, you plural, and they. O que acontece nesse caso? Vamos lá. He studies, she studies, it studies. Veja que houve uma mudança um pouquinho maior aqui no verbo study para he, she, it. Né? Vamos lá naquela tabela novamente. Na terceira linha, veja.
Quando o verbo termina com consoante y, que é o caso de study, que termina com dy, você tira o y e coloca ies. Voltando aqui então, I study, you study. He studies, she studies, it studies. We study, you study, they study. Novamente, tira o y e coloca ies quando o verbo termina com consoante mais y. Work. O verbo trabalhar. Vamos conjugá-lo. I work. Não conjuga he, she, it por enquanto. We work, you work, they work. Não tem conjugação. O que acontece com he, she, it? He works, she works, it works. Por que eu coloco um S no final de work para he, she, it no presente? Novamente na tabelinha. Na última linha, outros verbos. No caso aí, work termina com K, eu só adiciono S no work para he, she, it. Ficando he works, she works, it works. É tudo muito simples. I have, you have. Pula he, she, it. We have, you have, they have. Quando eu vou conjugar o verbo have para he, she, it, o que eu tenho que fazer? O verbo have vira has. Então, para he, she, it, o verbo have vira has. Como é que fica? He has, she has, it has. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Veja que isso é algo muito simples de você memorizar. Então, novamente, use os prints de tela que eu pedi para você dar. Os verbos não têm segredo. Você pode ver que é muito simples você conjugar os verbos em inglês. Eu espero ter ajudado você com essa aula. Reassista essa aula, assista essa aula várias vezes para memorizar esse conteúdo e você nunca mais vai errar a conjugação verbal no presente. Eu prometo! E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para ajudar o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video.